atividade. Essa é a irmã Mariane. Estamos iniciando aqui na Canção Nova, agradecendo pela sua participação. Coloque também as suas intenções. E hoje é o terceiro dia da nossa novena com o tema Saulo deixava perplexo os judeus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, ó Deus, em meu auxílio. Socorrei-me sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa alma espera pelo Senhor, é Ele o nosso auxílio e o nosso escudo. Nele se alegra o nosso coração e confiamos em seu santo nome. Senhor, esteja sobre nós a tua graça, de modo como em ti esperamos. Deus, repleto de misericórdia, que por intermédio de Jesus transformaste Saulo, empenhado em vos perseguir, no incansável Paulo, apóstolo da vossa Igreja. Por sua intercessão, libertai-nos o coração de todo egoísmo, tornai-nos transparentes à vossa palavra e inteiramente dóceis ao vosso Espírito. Pelo mesmo Jesus Cristo, nosso Senhor, na unidade do Espírito Santo. Amém. Acolhido por Ananias na comunidade dos que o invocavam o nome de Jesus, Saulo ficou cheio do Espírito Santo. Recobrou a vista e foi batizado. Passados alguns dias, começou a pregar nas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus. Os ouvintes ficaram perplexos. Não é este o homem que perseguia com violência os que invocavam esse nome? Incentivado por esta reação, Saulo deixava os judeus ainda mais confusos. Confabularam então para matá-lo. Paulo escapou à noite numa cesta e foi para Jerusalém. Barnabé o apresentou aos apóstolos. Pregava corajosamente o nome do Senhor e discutia com os judeus de língua grega que também o procuravam matar. Os irmãos os levaram então para Cesareia e daí o mandaram para Tarso. O texto de hoje é a continuidade no capítulo 9 do que aconteceu depois do encontro que Saulo teve de modo pessoal com Jesus. Ele está agora num local escondido e Deus fala ao coração de um grande homem chamado Ananias. Ananias, ele vai ao encontro de Saulo. E o texto fala que Ananias estava com medo, porque sabia da fama desse perseguidor dos cristãos, desse religioso radical. No entanto, Ananias vence esse medo, entra onde Saulo está e ali, naquele momento, ele ora por ele. Saulo recebe, pelas mãos de Ananias, a força do Espírito Santo. E o texto diz algo maravilhoso. O texto fala que então Saulo começa a pregar e de modo corajoso. Esse é o modo como o texto fala. E isso traz para nós algumas coisas importantes. Primeiro, Ananias venceu o medo para evangelizar. Você tem vencido o medo para evangelizar? 2. Ananias, ele experimentou a vida missionária. Ele saiu de si e enfrentou, inclusive, um possível perigo. Você já imaginou como é que estava a mente de Ananias ao ir ao encontro desse perseguidor famoso? Aqui fica uma lição importante. Grande lição para a sua vida, para a minha vida, para a nossa vida de cristãos.
vencer esse medo para vencer no desafio da evangelização. Terceira e última grande lição que esse texto traz. Diz o texto que Paulo, como eu disse, corajosamente, depois que recebeu o Espírito, pregou o Evangelho. Quem recebe o Espírito Santo recebe a coragem para agir, para realizar a obra. E aqui há algo fantástico que a teologia de Atos dos Apóstolos trabalha muito. E, aliás, inclusive o próprio Evangelho de Lucas, que forma com Atos a obra lucana. Todos aqueles que recebem o Espírito já iniciam a obra de evangelização. Volta lá em Lucas, comigo. No capítulo 1, Maria fica plena do Espírito e, saindo de si, ela foi ao encontro de Isabel, sua parenta. Olha que coisa maravilhosa. Jesus, depois do seu batismo, lá no Evangelho de Lucas, o que fez ele foi para a sinagoga em Nazaré para evangelizar. Que coisa maravilhosa! Saulo aqui recebe o Espírito e começa a pregar de forma corajosa. E aqui eu quero te fazer uma pergunta. Você, todos os dias, tem clamado o Espírito Santo sobre a sua vida para te dar coragem para, saindo de si, ir ao encontro da humanidade para levar o Evangelho? Pense nisso. Jesus, eu vos louvo, porque escolhestes o apóstolo Paulo como testemunha da total entrega a Deus e ao próximo no amor. São Paulo, intercedei por nós, para que possamos conhecer, amar e servir com todo o nosso ser a Jesus, que encontrastes no ardor da perseguição e que se tornou para vós princípio de vida e de dom a Deus e ao próximo no Espírito. Fazei com que estejamos sempre disponíveis a seguir em tudo o caminho de Jesus e obtende de Deus as graças de que tanto necessitamos. Que pela poderosa intercessão de São Paulo, homem de Deus e coluna da Igreja, o Senhor nos abençoe, nos livre de todo mal, nos enriqueça com as graças de que temos necessidade e nos conduza à vida eterna. Amém. Agradecemos pela sua companhia e esperamos vocês para celebrarmos juntos mais um dia da novena amanhã. E como disse Paulo, Senhor, quem és tu? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.